Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Bem-vindas e bem-vindos ao Metamorfose em Voz Alta, onde histórias se transformam em reflexões e palavras ganham vida. Hoje vamos falar sobre como um diagnóstico pode mudar tudo. Uma notícia inesperada, um exame que revela algo que não imaginávamos e, de repente, a vida que conhecíamos já não é mais a mesma. Como seguir em frente quando o corpo ou a mente impõe novos limites? Como ressignificar a vida depois de um antes e depois tão abrupto? Vamos conhecer 3 histórias de quem precisou se reinventar diante dessa virada inesperada. Receber um diagnóstico pode ser um choque. De uma hora para outra, os planos precisam ser revistos, os sonhos adaptados e a rotina transformada. Seja uma condição física ou mental, o impacto pode ser profundo, não apenas no corpo, mas também na identidade e na forma de enxergar o mundo. Alguns enfrentam negação, outros encontram força onde menos esperavam. Mas uma coisa é certa, ninguém passa por isso sem mudar. Vamos conhecer 3 histórias que mostram diferentes formas de encarar essa transformação. História número 1. Alice tinha 24 anos e sentia que o mundo estava à sua espera. O diploma recém-conquistado, os planos de viajar, a empolgação com o início da carreira. Ela fazia listas de sonhos, conhecer lugares novos, experimentar o desconhecido, aproveitar cada momento. Para ela, a juventude era sinônimo de pressa, intensidade e liberdade. Os dias eram cheios, faculdade, estágio, encontros com os amigos, planos que pareciam não caber no tempo. Mas, de repente, o tempo parou. O diagnóstico veio como um choque. Alice descobriu que tinha uma condição autoimune. O corpo, que antes parecia tão forte e resistente, agora reagia de forma imprevisível. Ela sentia fadiga extrema, dores pelo corpo, episódios de inchaço e problemas digestivos que a deixavam sem energia. No começo foi difícil aceitar que algumas coisas mais simples, como um jantar com os amigos, um dia cheio de compromissos ou até um pedaço do bolo, poderiam desencadear uma crise, foi um sofrimento. O medo de se tornar refém da própria condição a consumia. Ela se recusava a aceitar que teria que abrir mão de certas comidas, ajustar sua rotina e prestar mais atenção ao que o corpo dizia. Os primeiros meses foram de negação. Tentava levar a vida como antes, ignorando o que o corpo já não conseguia sustentar. Até que veio o primeiro colapso. Um dia em que simplesmente não conseguiu sair da cama. O corpo exigia descanso, mas a mente ainda lutava contra. Foi nesse momento que Alice percebeu que a negação não mudaria sua realidade. Precisava encontrar outras formas de viver seus sonhos, não abandoná-los, mas ressignificá-los. Aceitou ajuda médica, buscou apoio emocional e começou a entender que seu corpo não era um inimigo, mas um guia. Adaptou sua alimentação, começou um novo ritmo de trabalho e passou a escolher melhor os seus compromissos. Com o tempo, Alice percebeu que viver intensamente não significava correr contra o relógio, mas aproveitar o que cada momento oferecia.
Ela ainda sonhava em viajar, mas agora escolhia destinos e experiências que respeitassem seu novo ritmo e sua alimentação. Sua carreira ainda era importante, mas encontrou formas de trabalhar sem ultrapassar os limites do corpo. A maior mudança foi interna. Alice parou de enxergar a doença como uma prisão e começou a vê-la como um convite à consciência. Aprendeu a escutar a si mesma, a valorizar o presente, a aceitar que algumas rotas mudam, mas isso não significa que o destino precisa ser abandonado. A vida não era mais sobre a pressa de chegar, mas sobre a qualidade do caminho. Muito obrigada por ter enviado a sua história aqui para o Metamorfose em Voz Alta, Alice. E essa história nos lembra como o impacto de um diagnóstico pode desencadear um processo psicológico complexo, que envolve negação, resistência e, por fim, aceitação e adaptação. Elizabeth Kübler-Ross, que eu já falei dela aqui no podcast, ela estudou o luto e descreveu os 5 estágios emocionais vivenciados por pessoas diante de grandes perdas ou mudanças. Os 5 estágios são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Embora esse modelo seja mais conhecido no contexto do luto pela morte, ele também se aplica a outros tipos de perdas, inclusive a perda da saúde como se conhecia. Alice passou por esses estágios. No início, ela negou sua condição, tentando manter o mesmo ritmo, depois sentiu raiva e frustração, e ao aceitar sua realidade, começou a construir uma nova relação consigo mesma. Aliás, a Gabriela Caselato, aqui no Brasil, tem um trabalho bastante interessante sobre lutos não reconhecidos, socialmente não reconhecidos, né? Por exemplo, a perda de um animal de estimação, uma separação conjugal, uma demissão do trabalho, mudança de casa, aposentadoria, um aborto. E esse caso, a perda da saúde, pode ser socialmente um luto não reconhecido. As pessoas podem virar e falar, mas você ainda está viva, você pode viver, é só mudar uma condição. Mas sim, tem um processo de luto daquilo que você está perdendo para começar uma nova vida. E isso precisa ficar claro para a sociedade, que precisa ser sentido, senão não vai ser elaborado. Entende? Outro conceito importante é o da resiliência psicológica, estudado por pesquisadores como Amy Warner e Boris, sobre a resiliência é a capacidade de se adaptar diante da adversidade, transformando a dor em crescimento. Alice não apenas enfrentou o desafio, mas ressignificou sua vida. Ela encontrou novos caminhos e desenvolveu um olhar mais atento para o seu próprio bem-estar. Além disso, a abordagem da psicologia positiva, desenvolvida por Mart Seligman, enfatiza a importância de focar não apenas nos problemas, mas também nos recursos internos e externos que promovem o bem-estar. Alice precisou mudar sua perspectiva. Em vez de ver a sua condição como uma limitação absoluta, começou a buscar formas de viver bem dentro da sua nova realidade. A jornada dela nos ensina que aceitação não é sinônimo de desistência, mas de transformação. Como Carl Rogers já dizia, o curioso paradoxo é quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. Nossa, essa frase é tão maravilhosa. Eu vou repetir ela para vocês. O curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. Essa frase é muito poderosa e é muito verdadeira. Então, se você ou alguém que conhece está passando por um momento de adaptação a uma nova realidade, lembre-se, mudanças não significam o fim dos sonhos, apenas um convite para reinventá-los.
conhecer agora a história número 2. Marcos sempre foi movido pelo trabalho. Desde jovem, acreditava que o sucesso era medido pelo quanto alguém produzia. O relógio despertava cedo, as reuniões se estendiam até tarde e a caixa de e-mails nunca ficava vazia. Ele se orgulhava de ser um profissional incansável, daqueles que sempre tinham respostas rápidas e soluções imediatas. O tempo com a família era cronometrado. Os hobbies, um luxo que ele não podia se permitir. Ele dizia: vou desacelerar quando estiver mais velho. Mas o futuro que ele empurrava para depois chegou sem aviso. Aos 45 anos, no meio de uma reunião importante, Marcos sentiu um aperto estranho no peito. A princípio, tentou ignorar. Devia ser só estresse. Mas o incômodo virou dor, e a dor virou um alerta que o levou direto para o hospital. Um problema cardíaco. Nada de fatal naquele momento, mas grave o suficiente para um aviso claro. Ou mudava o ritmo, ou o corpo cobraria a conta. Ele saiu do hospital com uma recomendação que soava quase impossível: reduzir o ritmo, trabalhar menos, priorizar o descanso. Mas como desacelerar quando a identidade inteira foi construída em cima do sucesso profissional? O primeiro mês foi de inquietação. Marcos tentava descansar, mas sentia culpa. Tentava se desligar do trabalho, mas a cabeça continuava acelerada. Até que percebeu. Ele não sabia quem era além do cargo que ocupava. E isso doía mais do que qualquer sintoma físico. Foi então que veio a pergunta que mudaria tudo. Se eu não sou apenas meu trabalho, então quem eu sou? A resposta não veio de imediato, foi um processo. No início, Marcos começou com pequenas mudanças. Deixar o celular de lado no jantar, redescobrir o prazer de ler um livro sem pressa. Depois, vieram os ajustes maiores. Aprendeu a delegar, a dizer não para as demandas que não precisava assumir. Resgatou amizades antigas, redescobriu conversas com a família que iam além da pergunta: como foi seu dia? Mais do que isso, percebeu que seu valor não estava apenas no que produzia, mas no que vivia. Que o sucesso não era só sobre o trabalho, mas sobre ter tempo para si, para as pessoas que amava, para experiências que antes não cabiam na agenda. Hoje, Marcos ainda ama o que faz, mas não vive mais para isso. E, ironicamente, foi ao desacelerar que ele finalmente começou a viver de verdade. Muito obrigada, Marcos, por ter enviado a sua história. E eu acredito que essa é a história de muitas outras pessoas. Acredito que muitos nesse momento de neoliberalismo, de produtividade, de capitalismo, se veem nessa situação e muitos até gostam de estar nessa situação, né? Mas o corpo cobra, a saúde cobra, a família muitas vezes cobra. E a jornada de Marcos ilustra um fenômeno conhecido na psicologia como superidentificação com o papel profissional. É algo muito estudado dentro da psicologia organizacional e do trabalho. E eu adoro essa área. Segundo pesquisas como as de Michael Pratt e Blake, quando a identidade de uma pessoa está excessivamente ligada ao trabalho, qualquer ameaça à carreira pode ser percebida como uma ameaça à própria existência. Esse estudo é de 2003. Para Marcos, desacelerar não era apenas mudar a rotina, era um desafio profundo de identidade. Esse tipo de dinâmica pode levar a pessoa a ser workaholic, um padrão de comportamento estudado também pela psicologia.
Um estudo de 2010 destaca como o excesso de dedicação ao trabalho pode ter impactos negativos na saúde mental e física, aumentando o risco de burnout, ansiedade e outras doenças cardiovasculares. Exatamente o que aconteceu com Marcos. Outro conceito fundamental para compreender essa transição é o do sentido de vida e propósito, explorado por Viktor Frankl na chamada logoterapia. Eu adoro esse livro e recomendo para vocês, chama O Sentido da Vida. Frankl argumentava que o ser humano precisa de significado para viver, e quando esse significado está restrito a uma única dimensão, como nesse caso o trabalho, a vida pode se tornar frágil e até desequilibrada. Para Marcos, o momento de crise foi um convite para ressignificar o seu propósito, expandindo sua identidade para além da carreira. Mas a gente sabe que para muitas pessoas é muito difícil pensar nisso sem que venha realmente uma doença que pare o corpo. Muitas pessoas só vão nessa toada de trabalho e acreditam estar muito, muito bem, até que a vida para. A psicologia positiva de Marty Seligman também oferece uma abordagem importante ao destacar a importância do equilíbrio entre realização e bem-estar. O modelo PERMA de Marty Seligman, de 2011, sugere que o verdadeiro florescimento humano vem da combinação de emoções positivas, engajamento, relacionamentos saudáveis, significado e realização. A transformação de Marcos o levou a buscar essa harmonia, percebendo que o sucesso não estava apenas no que produzia, mas no que vivia. E, por fim, a sua trajetória reflete a ideia de autenticidade, conceito explorado por Carl Rogers. Ele descobriu que podia ser um profissional dedicado sem perder sua essência, criando um novo modelo de vida, onde o trabalho é importante, mas não define completamente quem ele é. A história de Marcos nos lembra que o equilíbrio entre trabalho e vida não é um luxo, é uma necessidade. E que, às vezes, é ao desacelerar que realmente começamos a viver. Um ótimo exemplo de vida, de transformação e de metamorfose essa história, hein? Vamos conhecer agora a história 3. Helena sempre foi a base da família. Criou os filhos, cuidou do marido, administrou a casa, trabalhou quando foi preciso. Ela se orgulhava da força que tinha, da forma como sempre dava um jeito em tudo. Com os filhos crescidos e uma rotina mais tranquila, ela começou a sentir que, pela primeira vez, poderia olhar mais para si mesma. Retomou hobbies, fez viagens curtas, começou a pensar no que ainda gostaria de viver. Mas a vida, imprevisível como sempre, trouxe um desafio que ela não esperava. Aos 60 anos, começou a perceber algo estranho no corpo. Primeiro, um cansaço que parecia não passar. Depois, formigamentos, desequilíbrios esporádicos, pequenos esquecimentos que não combinavam com a sua mente sempre ágil. Depois de meses entre médicos e exames, veio o diagnóstico: esclerose múltipla, uma condição neurológica autoimune sem cura, mas tratável. A primeira sensação foi de injustiça. Depois de tudo o que já passei, por que agora? O medo veio junto. Será que ainda dá tempo? Será que a minha vida será reduzida a exames, consultas e remédios? Os primeiros meses foram difíceis. O corpo já não respondia como antes. E ela, que sempre cuidou de todos, agora precisava ser cuidada. Isso era o que mais lhe doía. Houve um momento de negação, de raiva,
de cansaço emocional. Mas no meio desse turbilhão, uma pergunta começou a surgir. E se, em vez de ver isso como o fim, eu visse como um novo começo? A resposta não veio de uma vez, mas Helena começou a enxergar pequenas possibilidades dentro da nova realidade. A aceitação veio aos poucos, não como uma rendição, mas como um entendimento. Ela ainda estava viva e, enquanto estivesse, queria viver bem. Helena aprendeu a respeitar o próprio corpo, a ouvir seus sinais, a não se cobrar para ser a mesma de antes. Ajustou sua alimentação, passou a praticar exercícios adaptados e encontrou tratamentos que ajudaram a controlar os sintomas. Mas, mais do que isso, aprendeu a priorizar o que realmente importava. Começou a dizer não para obrigações que não eram dela. Permitiu-se pedir ajuda. Criou novas formas de aproveitar o tempo. Talvez não com a mesma energia de antes, mas com mais presença, mais consciência. Descobriu que o tempo não era seu inimigo, mas um convite. E que viver bem não dependia apenas da saúde perfeita, mas da capacidade de encontrar alegria mesmo nos dias difíceis. A doença trouxe medo, sim, mas também trouxe um presente inesperado: a coragem de viver sem adiar. Linda história. Obrigada, Helena, por compartilhá-la aqui conosco. Olha, receber o diagnóstico de uma doença crônica, como a esclerose múltipla, pode ser um evento psicologicamente desestruturante. O impacto emocional nessa condição é profundo, pois a pessoa se vê diante da incerteza, de limitações e da necessidade de reformular a sua identidade. Helena passou por um processo psicológico que pode ser compreendido mais uma vez à luz das teorias sobre o luto, resiliência e também adaptação. Lembra que eu falei no começo já da primeira história que o luto não precisa ser somente a uma condição de morte, né? Mas é uma condição que deixa de existir. Helena, nos primeiros meses, recusava aceitar as limitações e o impacto, né, do diagnóstico. Ela estava na negação. Depois, ela sentiu-se totalmente injustiçada, questionando por que isso aconteceu com ela. Isso era a fase da raiva. Depois, ela buscou explicações e tentou encontrar formas de minimizar os impactos. Nessa fase é a barganha. Depois, ela viveu momentos de tristeza profunda, com medo de que sua vida se resumisse à doença, claramente a fase da depressão. E, por último, finalmente entendeu que não poderia mudar a realidade da esclerose múltipla, mas poderia mudar sua forma de vivê-la. É a aceitação. E essas 5 fases não necessariamente acontecem nessa ordem e não necessariamente elas não voltam. Depois que você passou da raiva, por exemplo, você não vai mais ter raiva. Não, elas podem se misturar e podem voltar. Mesmo depois de aceitado, às vezes pode cair numa tristeza, numa depressão, com aquele sentimento de que antes era mais saudável e tal, mas com trabalho, muito trabalho terapêutico, a gente consegue passar bem essas fases e depois não voltar para elas muitas vezes. A capacidade de adaptação de Helena está ligada ao conceito de resiliência, definido por autores como Marsden e Reed, como a habilidade de enfrentar adversidades e crescer com elas. Estudos de Bonamo, de 2004, indicam que pessoas diagnosticadas com doenças crônicas podem desenvolver resiliência ao encontrar novos propósitos de vida e ao ajustar expectativas em vez de focar apenas nas perdas. Então, olha aí um caminho possível. Olha aqui uma
uma grande contribuição da psicologia para a gente levar para a vida. Então, ao encontrar novos propósitos, a gente consegue ajustar aquelas expectativas novas que estão surgindo da vida, ao invés de focar somente naquilo que foi perdido. Porque muitas vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente foca, mas perdi nisso, agora não consigo mais fazer isso, mas, né? Então, deixar de focar apenas no que você perdeu e encontrar propósitos nessa nova vida é uma chance de você conseguir viver muito bem. Ao longo da história, Helena aprendeu a valorizou o tempo no agora, no presente. Esse aspecto pode ser compreendido dentro da teoria da perspectiva temporal de Carstensen. Essa teoria é de 1999. Ela sugere que, à medida que envelhecemos ou enfrentamos eventos desafiadores, nossa percepção do tempo muda. Passamos a focar mais nas experiências emocionais significativas do presente, em vez de olhar para o futuro com aquela ansiedade ou para o passado com arrependimento. Helena experimentou essa mudança. Ela deixou de viver para as obrigações e passou a priorizar o que realmente lhe trazia felicidade. Esse é um dos aspectos fundamentais da psicologia do envelhecimento saudável e da busca por bem-estar emocional, mesmo diante de limitações físicas. A história de Helena nos lembra que a vida não precisa acabar diante de um diagnóstico. A psicologia mostra que é possível ressignificar desafios e encontrar novos significados dentro das nossas realidades. Assim como ela aprendeu a viver sem adiar, todos nós podemos refletir sobre o que realmente importa e começar a viver de forma mais autêntica, independente das circunstâncias. E você que está aí do outro lado, que está escutando essas histórias, o que realmente importa para você hoje? Você já parou para pensar? A gente talvez não precise esperar um diagnóstico, esperar uma mudança tão brusca de vida para a gente repensar e ressignificar algumas coisas na nossa vida. O que vocês acham? Receber um diagnóstico é muito mais do que enfrentar uma condição física ou mental. É um processo psicológico intenso. Primeiro vem o choque, depois a negação, a raiva, a barganha e, por fim, a aceitação. Quando conseguimos encontrar novos caminhos para viver além do rótulo da doença, conseguimos viver muito melhor. A resiliência que muitas vezes achamos que não temos, ela aparece. Alice descobriu que a vida ainda poderia ser leve, mesmo com algumas limitações. Marcos percebeu que seu valor ia muito além do trabalho. E Helena encontrou força para continuar vivendo com propósito. O que essas histórias nos ensinam é que a vida não acaba com um diagnóstico. Ela se transforma. Nesse momento do nosso podcast, eu trago um poema sempre relacionado ao tema. Então, o que eu escrevi para o episódio de hoje é: às vezes, a vida muda os trilhos e nos faz acreditar que o caminho terminou. Mas, se olharmos com outros olhos, percebemos que talvez o destino sempre tenha sido esse, só que não tínhamos aprendido a enxergar. Nem todo recomeço começa no zero. Às vezes, ele começa em nós. Um diagnóstico pode ser um ponto final ou uma vírgula. Pode nos paralisar ou nos ensinar a viver de outra forma. A vida não espera que estejamos prontos. Ela simplesmente acontece. Mas a força para seguir em frente está aonde, gente? Dentro de nós.
mesmo quando tudo parece incerto. Aceitação não é desistir e mudança não significa fim. Às vezes, é apenas um novo começo. Se esse episódio ressoou com você, compartilha com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem. E manda também sua história. Manda sua experiência para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.